Se você acredita que o imponente rei Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, era uma pessoa perfeita e sem falhas, está enganado. Davi, que era inicialmente um simples pastor antes de se tornar rei, derrotar gigantes e unir Israel, também cometeu erros graves que deixaram marcas profundas em sua vida e na sua descendência. Ele sucumbiu a tentações que o levaram ao adultério e, em seguida, ao assassinato. Ao tentar encobrir esses erros, Davi se envolveu em uma trama que teve consequências devastadoras. Apesar de ter se arrependido e sido perdoado por Deus, a profecia que o cercava se realizou implacavelmente. A espada nunca se afastaria de sua casa. As tragédias que se seguiram não apenas dilaceraram o coração de um pai, mas devastaram sua família e sua casa para sempre. Prepare-se para conhecer a sombria e trágica história da linhagem de Davi. A narrativa do pecado de Davi com Batseba começa em um momento de aparente paz no reino de Israel, mas logo se torna uma das histórias mais trágicas e significativas da Bíblia. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, Davi, o grandioso rei de Israel, escolhe permanecer em Jerusalém enquanto seu exército, liderado por Joabe, está em guerra contra os amonitas. Essa decisão incomum já indica um afastamento de sua função de líder e protetor de Israel. Em vez de estar no campo de batalha, Davi está em seu palácio e é a partir dessa posição que sua tragédia pessoal começa a se desenrolar. Uma tarde, Davi está no terraço de seu palácio de onde pode ver a cidade. Foi nesse momento que avistou Batseba. Uma mulher de beleza excepcional estava tomando banho, despertando o desejo imediato de Davi. Sem hesitar, ele envia mensageiros para descobrir quem é ela. Ao saber que se trata de Batseba, esposa de Urias, um dos bravos guerreiros de seu exército, Davi, ainda assim, manda trazê-la para seu palácio. A história bíblica relata de forma simples e direta que Davi enviou mensageiros para trazê-la e se deitou com ela, conforme registrado no livro de Samuel 11:4. Esse ato de adultério marca o início de uma série de decisões trágicas. Pouco tempo depois, Batseba envia uma mensagem a Davi informando que está grávida. Ao invés de confessar seu erro, o rei tenta encobrir seu pecado de várias maneiras. Ele chama Urias de volta da batalha, sob o pretexto de querer um relatório da guerra, mas na verdade deseja que Urias passe a noite com sua esposa para encobrir a gravidez. No entanto, Urias, um homem íntegro e leal, recusa-se a ir para casa enquanto seus companheiros estão no campo de batalha. Ele dorme na entrada do palácio, frustrando os planos de Davi. Diante do fracasso de seu plano inicial, Davi decide agir de forma ainda mais drástica. Ele escreve uma carta a Joabe, ordenando que Urias seja colocado na linha de frente da batalha mais intensa e que os soldados recuem para que Urias seja morto cruelmente. Davi entrega essa carta fatal a Urias, que a leva consigo sem saber que carrega sua própria sentença de morte. O plano de Davi se concretiza e Urias morre em combate. Depois do período de luto, Davi toma Batseba como sua esposa e ela dá à luz seu filho. Por um tempo, parecia que Davi estava impune em seus atos. Apesar de tentar esconder seu pecado, Deus vê tudo e envia o profeta Natã para confrontar o rei. Natã conta a Davi uma parábola sobre um homem rico que, em vez de matar uma de suas próprias ovelhas, rouba a única ovelha de um homem pobre para preparar uma refeição para um visitante. Davi, ao ouvir a história, fica furioso com a injustiça e decreta que o homem que fez tal coisa merece morrer. Foi então que Natã pronunciou as palavras que revelaram o pecado de Davi. Tu és o homem. Samuel 12:7. Nesse momento, Davi percebeu que seu pecado havia sido descoberto e confessou sua culpa diante de Deus e do profeta. Depois da confrontação de Natã, Davi teve que enfrentar a gravidade de seu pecado.
Sua traição com Batseba e o assassinato de Urias não passaram despercebidos aos olhos de Deus. Natã, agindo como porta-voz divino, pronunciou a sentença que marcaria o resto da vida de Davi e de sua descendência. A punição decretada por Deus foi severa. Porque me desprezaste, a espada nunca se apartará da tua casa. Samuel 12:10. Essas palavras revelaram que as consequências dos atos de Davi não seriam apenas pessoais, mas afetariam profundamente toda a sua família. Uma série de tragédias internas começaria com a morte do filho que ele teve com Batseba. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi não foi poupado das consequências de seu erro. Apesar de seu arrependimento sincero e de suas fervorosas orações, a criança não sobreviveu. Quando Davi soube da morte do bebê, seus servos ficaram receosos de lhe contar, temendo sua reação. No entanto, ao receber a confirmação, Davi se levantou, lavou o rosto, trocou suas vestes e adorou ao Senhor. Seus servos ficaram surpresos com seu comportamento e questionaram o motivo de ele jejuar, enquanto a criança estava viva e comer após a morte. A resposta de Davi mostrou sua compreensão da soberania divina. Quem sabe o Senhor terá misericórdia de mim para que viva o menino, porém agora que está morto, por que jejuar? Samuel 12:22-23. A morte do filho de Batseba foi o prenúncio de uma série de tragédias na casa de Davi. As consequências de seus atos reverberaram em guerras, conflitos familiares, assassinatos e rebeliões. O pecado de Davi teve um impacto devastador não apenas em sua vida pessoal, mas em toda a sua linhagem. Embora tenha sido perdoado por Deus, as consequências de suas ações foram duradouras. Ao longo das gerações, a gravidade do pecado e a justiça divina foram enfatizadas. A tragédia que aconteceu entre Amnon e Tamar é um dos primeiros desastres a atingir a casa de Davi, cumprindo assim uma profecia sobre a espada nunca se apartar de sua família. Amnon, o primogênito de Davi e herdeiro natural do trono, desfrutava de grande prestígio. No entanto, em vez de agir com honra, cedeu a um desejo incestuoso por sua meia-irmã Tamar, uma jovem virgem muito bela e bondosa. Impulsionado por essa paixão pecaminosa, Amnon elaborou um plano para se aproximar de Tamar, fingindo estar doente. Seu pai Davi, ao visitá-lo, pediu que Tamar preparasse comida para ele em seu quarto, alegando que sua presença o confortaria. Davi atendeu ao pedido sem suspeitar de nada. Tamar, inocente e obediente, foi até a casa de Amnon e preparou a refeição. Mas quando tentou servi-lo, Amnon a mandou entrar em seu quarto onde estava deitado. Quando ficaram sozinhos, ele revelou suas intenções sombrias. Percebendo o que estava para acontecer, Tamar implorou para que ele não cometesse tal desonra, lembrando-o do imenso desgosto que traria não só para ela, mas também para ele. Sugestionou que se ele realmente a desejasse como esposa, que falasse com o rei Davi. A possibilidade de união foi ignorada por Amnon, dominado pelo desejo, que não quis ouvir os apelos de Tamar. Ele a forçou e a desonrou, de acordo com o livro de Samuel 13:1. Este ato brutal não apenas desonrou Tamar, mas também resultou em mais tragédias para a casa de Davi. Após o ocorrido, Amnon passou a odiar Tamar, expulsando-a de sua casa. Desesperada, Tamar foi acolhida por seu irmão Absalão, que entendeu a situação e lhe ofereceu abrigo. Davi, ao saber do acontecido, ficou furioso, mas não tomou medidas contra Amnon. Com o tempo, a impunidade de Amnon gerou ressentimento em Absalão, que começou a planejar sua vingança, resultando em mais mortes e rebeliões na casa de Davi. A história trágica revelou não apenas a fragilidade das relações familiares, mas também as consequências do silêncio diante da injustiça. O ressentimento de Absalão culminou em uma rebelião que causou grande devastação.
A intervenção de Joabe foi necessária para trazer Absalão de volta a Jerusalém, mas a reconciliação plena com Davi não foi alcançada rapidamente. Com o passar do tempo, Absalão conquistou o povo de Israel e tramou uma rebelião contra Davi. A batalha final resultou na morte de Absalão e em um grande lamento para Davi. Mesmo sendo um rei poderoso e um líder respeitado, Davi nunca deixou de ser um pai. A perda de seu filho rebelde, Absalão, revelou a profundidade de suas emoções. Quando a notícia da morte de Absalão chegou até ele, Davi foi consumido por uma dor avassaladora, incapaz de conter seu lamento. Ele não via apenas a derrota de um traidor ou o fim de uma ameaça ao seu trono, mas o colapso de um laço familiar que, apesar de todas as traições e desentendimentos, ainda mantinha um lugar especial em seu coração. A história conta que Davi, ao ouvir que Absalão havia morrido na batalha, fugindo de sua montaria e ficando preso pelos cabelos em uma árvore, não se preocupou com a vitória que seus exércitos tinham acabado de alcançar. Para ele, não havia glória naquela batalha. Tudo o que restava era a devastadora perda de um filho. Em meio ao luto, suas palavras ecoaram com uma intensidade que transcende o tempo. Ó meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel 18:13. Essas palavras revelam o coração de um pai que, apesar de tudo o que Absalão havia feito, desde a traição ao seu governo até a tentativa de tomar o trono pela força, desejava ter trocado de lugar com ele. Davi teria preferido morrer em vez de ver seu filho perder a vida de forma tão trágica e desonrosa. O lamento de Davi é uma representação profundamente humana do amor paternal. Mesmo quando Absalão se voltou contra ele, conspirando para tomar o reino e forçando-o a fugir de Jerusalém, Davi nunca deixou de amar seu filho. O conflito entre a posição de Davi como rei e seu papel como pai é evidente. Ele sabia que Absalão precisava ser punido por sua rebelião, mas o coração de um pai clama por misericórdia e reconciliação. Com a morte de Absalão, o reino de Israel vivia um período de relativa paz, mas também de incerteza quanto à sucessão do trono. Adonias, o quarto filho de Davi, enxergou nessa incerteza uma oportunidade. Ele era o mais velho dos filhos de Davi ainda vivos e, aos seus olhos, o herdeiro natural do trono. Contudo, o rei já havia prometido o trono a outro de seus filhos, Salomão, o filho que tivera com Batseba. Adonias, ignorando a promessa de Davi e a vontade divina, decidiu agir por conta própria. Adonias sabia que a aliança com figuras poderosas seria essencial para garantir sua ascensão ao trono. Começou a cercar-se de homens influentes e de grande autoridade. Entre os que aderiram à sua causa estavam Joabe, o comandante das forças de Davi, e Abiatar, o sacerdote. Joabe, que tinha servido lealmente a Davi em diversas batalhas e ocasiões decisivas, era um personagem de natureza complexa, cujas motivações nem sempre eram transparentes. Sua escolha de apoiar Adonias pode ter sido impulsionada por uma mistura de ambição pessoal e insatisfação com os rumos da corte. Já Abiatar, com um longo histórico de serviço ao rei, também se uniu a Adonias, possivelmente esperando uma posição proeminente no novo reinado que se desenhava com o respaldo de figuras tão influentes. Adonias, sentindo-se encorajado a avançar com sua pretensão ao trono, organizou uma cerimônia grandiosa para se proclamar rei. Escolheu cuidadosamente o local e os convidados para evitar opositores. O evento ocorreu em En-Rogel, uma fonte de água nas proximidades de Jerusalém, um local estratégico o suficiente para ir apoio, mas distante o bastante para escapar de uma intervenção imediata de Davi ou de seus aliados. Adonias convidou todos os seus irmãos, exceto Salomão, e selecionou os líderes militares de Judá que apoiavam sua causa, deixando de fora os leais a Davi
e Salomão. Notavelmente, ele excluiu aliados importantes de Davi, como o profeta Natã, Benaia e os guardas de elite. Durante a cerimônia, Adonias ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e bezerros gordos, uma demonstração tanto de riqueza quanto de poder espiritual. Tais sacrifícios tinham grande importância religiosa e política, como uma maneira de apresentar sua candidatura ao trono como algo divinamente apoiado. Ao realizar os sacrifícios, Adonias insinuava que Deus estava ao seu lado. A presença de Joabe e Abiatar, figuras-chave nos exércitos e na religião, reforçava a legitimidade de sua pretensão ao trono, transmitindo a ideia de que o novo regime tinha o apoio militar e espiritual. No entanto, a conspiração de Adonias e sua tentativa de se coroar rei não passaram despercebidas. Natã, o profeta, conselheiro fiel de Davi e porta-voz da vontade divina, compreendeu a gravidade da situação. Ele sabia que se Adonias fosse bem-sucedido, a promessa de Deus a Davi sobre a sucessão de Salomão seria colocada em risco. Afinal, Deus havia dito a Davi: "Teu filho que sairá de ti será o meu sucessor e edificará o meu templo." Crônicas 28:6. Natã previu que a ascensão de Adonias poderia levar a uma guerra civil ou, no mínimo, causar uma instabilidade prolongada em Israel. Com isso em mente, Natã procurou Batseba, a mãe de Salomão, e juntos traçaram um plano para informar Davi sobre a conspiração e garantir que a promessa de Deus fosse cumprida. Natã, percebendo a gravidade da situação, aconselhou que Batseba questionasse diretamente se Davi havia mudado de opinião ou se Adonias estava agindo sem o consentimento do rei. O objetivo não era apenas informar Davi sobre a traição iminente, mas também apelar para seu senso de dever, reafirmando a aliança com Deus que garantiria a sucessão de Salomão. Em seguida, Natã também entrou para reforçar a mensagem de Batseba, sublinhando a urgência do momento. Em Provérbios 21, lemos: "O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer." Natã sabia que Deus estava no controle, mas também que era preciso agir com sabedoria e prontidão. A estratégia de Natã e Batseba funcionou conforme o planejado. Batseba apresentou-se a Davi e expressou sua preocupação com o destino de Salomão e do reino, enfatizando que, se Adonias se tornasse rei, tanto ela quanto seu filho estariam em grande risco. Após sua fala, Natã entrou e confirmou os relatos, informando Davi sobre a cerimônia que Adonias realizara em En-Rogel para se proclamar rei. Ele alertou Davi de que, caso não agisse imediatamente, o trono seria usurpado por Adonias e a promessa divina jamais cumpriria. Relembrando Davi das palavras de Samuel, lembrou a importância de agir sem demora. A resposta de Davi foi rápida e decisiva. Ele ordenou que Salomão fosse ungido e proclamado rei de maneira urgente, com Benaia assumindo um papel fundamental nesse processo, juntamente com o sacerdote Zadok e o profeta Natã. Salomão foi conduzido a Gibeão, onde foi ungido como rei, solidificando seu direito ao trono e frustrando os planos de Adonias. Esse ato rápido de Davi, influenciado pela sábia intervenção de Natã e Batseba, garantiu que a conspiração de Adonias fosse temporariamente desarticulada e que a promessa divina fosse cumprida. Em 1 Reis 1:39, lemos que Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de óleo do tabernáculo e ungiu Salomão. Ao tocarem a trombeta, todo o povo gritou: "Viva o rei Salomão!" Logo após a unção, uma grande celebração tomou conta do povo de Jerusalém ao som das trombetas. O povo aclamava: "Viva o rei Salomão!" E a cidade foi envolvida em uma atmosfera de júbilo e festa. Essa manifestação pública de apoio ao novo rei foi crucial, pois demonstrou que o coração da nação estava com Salomão,
tornando qualquer tentativa de Adonias de reivindicar o trono completamente infrutífera. O apoio popular consolidou o poder de Salomão e minou a base de qualquer conspiração restante. Enquanto isso, Adonias e seus aliados ainda celebravam sua suposta vitória, completamente alheios à mudança que havia ocorrido. No entanto, quando o som das trombetas e os gritos de aclamação do povo de Jerusalém chegaram até eles, a celebração de Adonias cessou abruptamente. Em 1 Reis 1:40-49, a reação de Adonias e seus seguidores é descrita em detalhes. Joabe, um veterano experiente em intrigas e batalhas, foi o primeiro a perceber que algo estava errado, questionando o barulho crescente. Logo eles entenderam que uma notícia devastadora estava a caminho. Salomão havia sido proclamado rei e a conspiração de Adonias estava condenada. Ao tomar conhecimento disso, o medo e o pânico rapidamente se espalharam entre Adonias e seus seguidores. Todos perceberam que sua conspiração havia sido desmascarada e agora as vidas dos convidados estavam em perigo quando começaram a se afastar de Adonias, cada um tentando se salvar. O clima de festa no banquete deu lugar ao desespero e à confusão. Adonias, que se via como o rei legítimo de Israel, agora enfrentava a realidade de sua queda iminente. Tomado pelo medo de perder a vida, Adonias correu em direção ao altar do Senhor, segurando-se aos chifres do altar como um gesto simbólico de busca por misericórdia e proteção divina. Esta ação não apenas refletia seu desespero, mas também reconhecia sua culpa e o fracasso de seu plano. Adonias esperava que a sacralidade do altar o protegesse da ira de Salomão e que o novo rei lhe concedesse perdão. Enquanto permanecia no altar, sabia que sua única esperança era a misericórdia de Salomão. A mensagem que Adonias enviou a Salomão, implorando por sua vida, revelou sua consciência de sua fragilidade diante do novo rei e sua dependência da misericórdia. Salomão, com sabedoria e prudência, concordou em poupar a vida de Adonias sob condições estritas. Demonstrando compaixão, ele deixou claro que seria firme contra qualquer ameaça ao seu reinado. Adonias reconheceu sua única escolha e aceitou a oferta de clemência de Salomão, prostrando-se diante dele. Salomão, ao conhecer as intenções ocultas de Adonias, decidiu que ele era uma ameaça à sua soberania. Percebendo a gravidade da situação, decidiu que Adonias continuava a ser um perigo. Salomão, com firmeza e autoridade, ordenou a execução de Adonias para garantir a segurança de seu reinado. Benaia, comandante da guarda real, cumpriu a ordem com lealdade. A história da casa de Davi é uma narrativa de grandeza e tragédia, entrelaçando consequências da desobediência e misericórdia de Deus. Davi, marcado por suas fraquezas, deixou um legado de cicatrizes e tragédias familiares, refletindo as consequências de suas escolhas. Mesmo assim, buscou o perdão de Deus. A história da casa de Davi não é apenas de desobediência, mas também de arrependimento e misericórdia, mostrando como a humildade perante Deus pode trazer redenção. No meio da aflição, a promessa de Deus a Davi de que sua descendência permaneceria para sempre foi cumprida, não devido à perfeição de sua família, mas pela fidelidade de Deus. Mesmo diante de todos os fracassos humanos, Deus manteve sua promessa, e da linhagem de Davi surgiu o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Isso é um testemunho poderoso da graça de Deus, que restaura o que está quebrado e traz redenção. A história da casa de Davi, com todos os seus dramas e pecados, culmina na chegada do Messias, o filho de Davi, que trouxe salvação para toda a humanidade. Assim, a lição final da casa de Davi é um aviso e uma mensagem de esperança. É um aviso sobre as consequências do pecado e como nossas escolhas podem afetar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Ao mesmo tempo,
é uma mensagem de esperança, mostrando que, apesar de nossas falhas, Deus está sempre disposto a perdoar e cumprir suas promessas. A vida de Davi é um exemplo poderoso de como a misericórdia de Deus é maior que nossos pecados e como o plano divino de redenção segue em frente, mesmo em meio à tragédia. Se essa história te inspirou e te motivou a refletir sobre sua própria vida e sua resposta ao chamado de Deus, não deixe passar em branco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias bíblicas. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor.